E ela anda mais um pouquinho pela casa e entra no seu quarto e encontra o seu noivo morto entre a cama e o chão, meio dilacerado. Ele estava irreconhecível. Oi gente, como vocês estão? Meu nome é Brenda, sou do Liga Aceita Café. Vou deixar o arroba aparecendo aqui na tela pra vocês. Me acompanhem por lá, tem vários stories legais, vocês acompanham o que eu estou lendo, um pouco do meu dia a dia também. E usem meus links na Amazon ou na Shopee. Então eu vou deixar todos os livros que eu for mencionar aqui neste vídeo na descrição, então não esquece de mim quando for comprar por lá. E, gente, eu vim trazer um vídeo com os livros que eu mais gosto do thriller, do romance policial, que é um dos gêneros preferidos da vida pra mim. E eu vim sugerir alguns livros pra vocês que eu li e amei muito. Inclusive, o primeiro livro que eu vou trazer pra vocês, eu li, assim, em uma viagem há algum tempo atrás já, e eu tinha me esquecido dele, só que eu amei muito, muito, muito. Ele é um dos queridos com certeza. E esse primeiro livro é este aqui, Menina Boa, Menina Má, onde nós vamos conhecer a Anne, que ela é filha de uma assassina em série. Ela já presenciou muitos assassinatos, ela consegue ter acesso à mãe cometendo alguns crimes, só que em um determinado momento ela denuncia a mãe dela e a mãe dela vai presa. Então nós vamos acompanhar ela passando pelaquela experiência de confrontar a mãe no tribunal, e ela já tem uma vida nova, então ela também já está com uma família nova, com um nome novo. Ela se chama Miley agora. Só que o mais bizarro dessa história é que mesmo a mãe já estando presa, ela fica tendo flashes, ela fica como se estivesse conversando com a mãe dela na cabeça dela. Então a mente dela é uma loucura, então você fica meio conflitante com aquilo. A menina fica perturbada praticamente. Então você fica apreensivo a história inteira pra saber o que tá acontecendo. E enquanto isso, a menina ela tem alguns comportamentos estranhos também. Então é muito legal. Essa história aqui ela é surpreendente, o final me surpreendeu muito e é viciante. Este outro livro, dizem que tem uma continuação, mas eu não fui atrás para pesquisar. Eu li esse livro aqui há muitos anos também. É Uni do Unité. Eu comprei porque eu amei essa capa, achei bem legal. E eu gostei também da premissa do livro. Eu gosto muito dessas histórias tipo Jogos Mortais, onde você coloca todo mundo em um lugar e alguém tem que sair vivo dali, tem que dar um jeito de sobreviver, e eles têm que fazer um sacrifício absurdo. E nesse livro aqui, essa pessoa meio lunática, ela coloca duas pessoas em um lugar com uma arma, e pra ela uma pessoa só pode sair viva, e ela tem que matar a outra pessoa. Então, assim que as pessoas são colocadas no lugar, elas ficam em conflito com elas mesmas, então elas não querem cometer aquele crime, então elas ficam definhando, tendo que fazer necessidades no local, sem comer, sem beber, então elas correm o risco de morrer as duas. Então é bizarro e não é só com uma pessoa que acontece, não é só com uma dupla que acontece isso, isso vai acontecendo no decorrer da história, e o desfecho é muito surpreendente. Então, se realmente tem uma continuação, eu vou querer fazer essa releitura para continuar lendo, com certeza. Mas esse livro, ele já consegue se fechar em um livro só, tanto que eu não sentia a necessidade de um outro livro nem nada na época que eu li. Então, assim, se tem uma continuação, é algo a mais, é uma coisa que pode vir a acrescentar na trama, mas esse livro aqui dá para ser lido sozinho mesmo e não tem problema. E o próximo livro é este aqui, ó, Bom Dia, Verônica. Ele já ganhou uma nova edição lindíssima também da Dark Side, toda vermelha com branco e preto, linda. Só que como eu já tenho esse aqui, eu não senti necessidade de estar fazendo uma nova aquisição e ter os dois livros. Mas nesse livro aqui nós vamos conhecer a Janete, que ela sofre um relacionamento extremamente abusivo e o marido dela é louco. Ele é um policial e assim, pelo cargo que ele tem, ela sabe que se denunciar ele de alguma forma, as coisas podem não saírem do lugar e ela só se prejudicar. Então o marido faz algumas coisas estranhas até, mas em determinado momento ela até pensa em denunciar ele, ela efetua uma ligação para a polícia e quem atende é a Verônica. E ela fica intrigada com aquela ligação, que na verdade ela consegue rastrear o número, né? Ela fica intrigada com aquela ligação e retorna. E depois disso ela fica o tempo inteiro tentando descobrir se ela consegue ajudar aquela mulher ou não. Então é agoniante esse livro, em muitos momentos eu tive que parar e pensar no que eu tinha lido, refletir, esperar um tempo. Mas ele é bem agoniante o tempo inteiro, principalmente no final. O desfecho dele é até que surpreendente,
Mas esse livro, inclusive, ganhou uma adaptação na Netflix. Eu recomendo muito que vocês assistam. É tão chocante quanto, e a história é bem próxima do que tem no livro aqui. Então não é uma coisa assim muito diferente. Então eu gostei muito dessa história, mas eu confesso que tem que ter um pouco de estômago para ler. Mas é muito boa, muito bem escrita. E, inclusive, a Andrea Kilmore, ela é, na verdade, Rafael Montes e Elana Casoy, que escreveram essa história. E Rafael Montes é um dos meus autores preferidos, então recomendo ainda mais. Tem mais 4 livros que eu poderia indicar pra vocês, mas como eu já fiz um vídeo falando dos livros do Charlie Donlea, vou deixar na descrição e nos cards pra vocês conferirem por lá. São thrillers maravilhosos e um autor maravilhoso também. Mas o próximo livro que eu vou trazer pra vocês é A Mão que Te Alimenta. Esse livro aqui, ele só não ganhou o espaço de favorito também por causa dos acontecimentos com animais, assim, mexeram um pouco comigo. Então isso me incomodou de uma certa forma, por isso eu não favoritei. Mas a história ela é muito bem escrita, ela é muito bem desenvolvida e ela é surpreendente. Aqui nós vamos conhecer a história de uma mulher que ela gosta muito de animais, ela tem 2 pitbulls e tem um outro cachorro grande também. Só que eles são super mansos. E ela começa a conhecer um cara, ela começa a namorar com esse cara e até noivar com ele. Só que ela nunca foi na casa dele nem nada. Só ele que vai na casa dela. Mas até aí tudo bem. Em um determinado dia, ela chega no apartamento dela e a porta está aberta. E ela vê algumas pétalas de rosas no chão. Ela acha até um gesto romântico e tudo mais. Só que quando ela olha bem, ela percebe que são patas de cachorro. E são marcas vermelhas no chão, né? Não são, na verdade, coisas palpáveis. E ela fica bem agoniada vendo aquilo. E logo em seguida, os cachorros dela chegam perto dela, todos ensanguentados, e ela pensa até que eles brigaram entre si. Ela começa a vasculhar os cachorros e não encontra nada, nenhum ferimento. E ela anda mais um pouquinho pela casa e entra no seu quarto e encontra o seu noivo morto entre a cama e o chão, meio dilacerado. Ele estava irreconhecível. A partir daí, ela não entende o que está acontecendo, ela não consegue acreditar que seus cachorros foram capazes de fazer aquela coisa com ele, porque o relacionamento do noivo dela e dos cachorros era péssimo. Ele não gostava dos animais de forma alguma, mas até que eles se davam bem. Cada um no seu canto, eles tentavam se dar bem. Mas aquela cena deixou ela assustada demais, ela até ficou com medo dos animais a princípio e liga pra polícia. A polícia chega e aí começa toda a trama, não vou contar mais desse detalhe específico pra vocês, mas é interessante porque ela vai descobrindo algumas coisas sobre o noivo dela que ela não sabia e a história toma outra proporção. Então é legal, é muito interessante e nós conhecemos também como que os animais são tratados durante uma investigação, por exemplo, como que as pessoas também envolvidas na história gostam dos animais. Então tem um advogado que ele é justamente para essas causas onde envolve animais. Então tem uma cuidadora também. Então tem várias pessoas que amam os animais envolvidas na história. Então alguns detalhes, como eu falei para vocês, eu não gostei mesmo. Achei um pouco desnecessários. Mas a história ela é muito boa, então eu acredito que muita gente vai gostar. A menos que tenha gatilhos com animais e tudo mais, então aí eu já não recomendo tanto. Mas fora isso, é um livro muito bem escrito. Leiam esses livros, me contem mesmo se também concordam com a minha opinião ou não. Se já leram, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ver o comentário de vocês. Então é isso, beijos e até o próximo vídeo.